Palavra do Senhor em Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, o capítulo de número 2. Tito, o capítulo número 2, a partir do verso 11 até o verso 15. Tito, capítulo 2, versículos 11 até 15. Todos os que puderem, na minha Bíblia aqui, página 1309, da Bíblia comemorativa. Leiamos juntos, de 11 a 15. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. O apóstolo Paulo tinha vários ajudantes. Um dos ajudantes era Tito. Tito foi exortado por Paulo a permanecer na ilha de Creta. E ele, então, tinha que colocar em ordem a igreja, tinha que colocar em ordem em cada cidade da ilha, constituir presbíteros. Está escrito isso no verso 5 do primeiro capítulo. E ele então passou a escrever a respeito de várias coisas, de um apóstolo para um pastor local, de um apóstolo para um ajudante local. E naturalmente o capítulo 2 vai contrastar aquilo que Paulo denuncia no capítulo 1. Ele denuncia que está havendo no meio da igreja gente, especialmente da circuncisão, verso 10, que é insubordinada, gente que fala coisas sem sentido e engana outras pessoas. E Paulo diz a Tito que ele tem que fazê-los calar. É muito séria a exortação que o apóstolo faz ao seu companheiro de trabalho. E ele então passa a mostrar como é que Tito deve tratar as diferentes classes de pessoas na igreja. Como é que os cristãos, de uma maneira geral, devem ser vistos pela comunidade? Como é que os cristãos devem avaliar o seu comportamento, a sua postura no meio da sociedade em que estão? Então, ele está trabalhando aqui com várias pessoas. Por exemplo, ele recomenda uma postura ético-cristã, motivada, obviamente, pela salvação em Cristo, trazida pela graça de Deus, para homens velhos como eu, mulheres idosas, como algumas, jovens recém-casadas, como outras, seus maridos, seus filhos. Ele também faz recomendações aos mais jovens. Ele faz recomendações ao próprio Tito, ele faz recomendações aos servos, aos trabalhadores,
todos eles, como crentes em Cristo, têm que perceber este fato. Eles não são diferentes entre si no que diz respeito à graça de Deus derramada sobre eles. É muito bom a gente olhar para o povo de Deus que está aqui reunido e pensar que houve um milagre na vida de cada pessoa. E esse milagre se chama graça de Deus. Esse milagre se chama perdão dos pecados por meio da salvação que Jesus Cristo oferece. Este privilégio é privilégio de poucos. É privilégio de poucos. E ele então vai tratar neste parágrafo que nós estamos trabalhando aqui, a respeito de como é que nós somos igualados, como nós somos identificados diante de Deus e diante da cidade, diante da ilha, diante do país. Vamos ao texto. O nosso foco aqui, irmãos, é o versículo 14. Vamos ler juntos outra vez. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós sabemos que Paulo está falando do Salvador Jesus Cristo, do verso 13. E nós estamos vendo aqui que ele está se referindo a Jesus como uma pessoa que se deu a si mesma. Quando nós olhamos para que Jesus se deu a si mesmo, há uma causa demonstrada logo a seguir, a fim de nos remir de toda iniquidade. Mas eu quero me concentrar inicialmente no fato de que Jesus Cristo se deu a si mesmo. Essa é uma expressão que o apóstolo Paulo usou de várias outras maneiras em todas as suas cartas. O Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, como diz João, é a pessoa que veio num propósito específico de fazer com que a vida humana retornasse para Deus. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas por quê? O que motivou, de fato, a doação de Jesus Cristo por nós? Quando olhamos para a Escritura, nós vamos nos lembrar que foi o amor de Deus. Os irmãos são capazes de repetir João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que Deus convidou, exortou, chamou, determinou ao seu Filho unigênito que viesse à terra. Deus nos amou, mas também, por conta da nossa queda, nós temos que incluir não só o amor de Deus, mas a sua justiça. A sua justiça. Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 25, diz assim, que Deus apresentou como propiciação no seu sangue a Jesus mediante a fé, e Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Nós lemos no Salmo 33 que não há rei que se salve, não há pessoa que se salve. E este é um aspecto da justiça de Deus. Deus encerrou a todos debaixo da sua ira, para com todos usar de misericórdia, diz a palavra do Senhor.
Então, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, quando se fala que Cristo deu-se a si mesmo, Ele está afirmando que Cristo veio comprar pessoas. Deus veio comprar pessoas para si mesmo. Quando a Bíblia se refere a Cristo, mostra que Ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo em nenhum momento recusou, queridos irmãos, esta dádiva de Deus de fazer com que a sua vida fosse oferecida como preço a pagar pelos pecadores. O apóstolo aos Gálatas diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Portanto, não é simplesmente comprar um produto, é dar-se de tal maneira que o amor de Deus seja satisfeito e a justiça de Deus seja satisfeita. Estas duas coisas se chamam a expiação de Cristo. Cristo comprou pecadores para si. Cristo comprou pecadores para si. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito dessa questão, ele demonstra claramente que o objetivo de Jesus Cristo nunca foi se manifestar como um grande líder religioso. Ele veio e ele olhava as pessoas e viam que elas estavam sem pastor. Elas não tinham quem cuidasse delas. O apóstolo se refere ao fato de que os gentios estavam sem Deus no mundo e sem esperança. Então, quando lemos Cristo se deu a si mesmo, Ele deu a si mesmo por nós, a nossa atitude para com Cristo é a atitude de maior adoração e gratidão possível. Ele se tornou o Deus daqueles que creem e confessam o seu nome. Mas o texto nos diz que Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Remissão significa pagar o preço. Remissão significa anular os pecados cometidos. Olhar para a pessoa com olhos de perdão. Mas mais do que isto, satisfazer a justiça plena de Deus, tornando pecadores como nós, pessoas agradáveis a Deus, pessoas que são cativadas pelo amor de Deus e pessoas que respondem a Deus de uma maneira diferenciada em relação à natureza. Quando olhamos para os Salmos, o Salmo 130 vai nos dizer que Israel deve esperar no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele nós temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Quando olhamos para o ministério de Jesus Cristo nos diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A atitude de Jesus em vir ao mundo, encarnar-se, tinha o propósito de pagar o meu pecado e o seu pecado. Ele veio dar a sua vida em resgate. Nós somos resgatados do Senhor quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso único fundamento. A palavra do Senhor ainda nos lembra
lá na profecia de Isaías, que ao Senhor agradou esmagar o seu filho, o servo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus Cristo ficou satisfeito com a obra da cruz e com a ressurreição e com toda a obra realizada para nos alcançar. Com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E meus irmãos, a boa notícia que Paulo nos dá é que nós somos justificados gratuitamente, até porque nenhum de nós seria competente para pagar por nossa salvação. De graça. De graça. Mas não é só remir, porque o ato de remir é de uma vez por todas. Quando o coração do perdido é aberto, é convencido pelo Espírito Santo de Deus, acontece a sua regeneração, acontece a sua justificação, acontece a sua adoção, acontecem esses movimentos da parte de Deus. Deus adota para si esta pessoa que confessa o seu nome, que se arrepende dos seus pecados. Mas, meus irmãos, há um prosseguimento no texto que nos diz assim: ele nos remiu de toda a iniquidade, foi de uma vez. Entretanto, a Bíblia nos mostra que ele purifica um povo, purifica para si mesmo um povo exclusivamente seu. O purificar começou lá, quando abrimos o nosso coração e percebemos que Jesus Cristo podia ser o nosso Salvador e nós cremos nele. Pela ação do Espírito Santo, nós cremos nele. A partir daquele dia, ele começou um processo de purificação que não termina até a gente ser sepultado, até a gente falecer. Esse processo de purificação, meus irmãos, é um processo que envolve a nossa responsabilidade. Não se trata de salvação agora, se trata de santificação agora. E a Bíblia nos mostra então como isso se dá. No Antigo Testamento, Ezequiel escreveu: nunca mais esse povo se contaminará com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas apostasias. Tudo quanto nós negligenciávamos fazer antes de conhecer a Cristo, Deus remove, a fim de que nós sejamos capacitados para querer a vontade de Deus e para fazer a vontade de Deus todos os dias. O Espírito Santo de Deus veio morar no nosso coração para que a gente não volte atrás. Não somos nós que mantemos a vida cristã meramente, nós somos empurrados pelo Espírito Santo de Deus que nos cela, que nos fortalece, que nos convence, que trabalha todos os dias na nossa vida. João, na sua primeira carta, lembra que se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos entender que Jesus Cristo se deu a si mesmo, remiu as iniquidades do povo de Deus, e o purifica todos os dias, no sentido de que nós tenhamos uma comunhão
íntima com Deus e uma comunhão abençoada com o nosso irmão de fé, com o nosso próximo. Mas o apóstolo diz que antes da fundação do mundo, lá em Efésios, ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele com o objetivo de que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, a salvação não foi para você se sentir confortável dizendo: a partir de agora eu tenho acesso ao céu. Não, existe um compromisso de cada um de nós com a verdade de Deus. Existe um compromisso de cada um de nós com a proposta de Deus de nós sermos pessoas separadas do estilo de vida do mundo e mesmo que tenhamos falhas, e certamente nós temos falhas, essas falhas sejam colocadas diante de Deus, diante do próximo, quando envolve o próximo, e nós sejamos pessoas irrepreensíveis. E o apóstolo continua falando aos Efésios, e dando como exemplo os maridos, ele diz: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo. Interessante, não é? Ele limpa a esposa, que é a igreja, para apresentá-la a si mesmo. E quando Paulo fala dessas coisas, ele fala de uma igreja que não é uma igreja suja, não é uma igreja cheia de pecados, é uma igreja que está sendo purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que ele está afirmando aqui é que cada um de nós que foi alcançado pela graça de Deus, que está perdoado em Cristo Jesus, porque Ele se deu a si mesmo por nós, Ele nos remiu de toda iniquidade. Meus irmãos, nós temos o compromisso de andar na linha. É o nosso papel. E o apóstolo Paulo termina este versículo dizendo assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E eu vou repetir a última frase: um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Não é um povo que assiste a história acontecer. É um povo que entra na história para vivê-la. E vivê-la segundo a ótica de Deus. O texto menciona boas obras. O apóstolo Paulo vai dizer assim aos coríntios: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. O mundo diz assim: a vida é sua, faça o que você quiser, não é? Não é? Siga os seus sonhos, não é? Siga o seu coração. Não é essa a fala da sociedade? Sim, é a fala da sociedade. Mas ele diz assim: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É uma linguagem um tanto quanto esquisita, mas você precisa entender. Eu vivo para meu dono. Quem é meu dono? Quem é meu dono? Quem é dono da minha vida? Aquele que me criou, aquele que se entregou por mim, aquele que derramou seu sangue por mim na cruz, expiou os pecados e satisfez a justiça de Deus. Aquele que me purifica todos os dias, e todos os dias espera que eu lhe devolva
a minha postura, o meu comportamento em sinceridade de coração e adoração. Não é qualquer pessoa que faz isso, é o povo exclusivo do Senhor que faz isso. O apóstolo diz assim: nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Que boas obras são essas? Que boas obras são essas? O apóstolo Paulo, depois vocês leiam com vagar o capítulo 2 desse Tito, dessa carta a Tito. Os homens moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Mulheres idosas, não sejam caluniadoras, conduta reverente, não bebam demais. Está escrito aqui, mulheres não bebam demais, que sejam mestras do bem, jovens recém-casadas, amem seus maridos, seus filhos, sejam sensatas, puras, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Jovens, em todas as coisas vocês sejam moderados. Isso é boa obra. Isso é boa obra. O nosso exemplo, a nossa vida cotidiana, no meio das pessoas, isto é a boa obra. Cristo fez isto por nós. Ele se deu, Ele remiu, Ele purifica, e o povo é exclusivamente seu para adorá-lo, para servi-lo. Eu quero convidar você para pensar nessas verdades espirituais diante deste tempo da mesa do Senhor.